Olá, professores! Hoje eu vou mostrar para vocês um jogo muito simples, mas com uma intencionalidade pedagógica bem específica dentro do processo de alfabetização. É o jogo da memória, com sílabas simples e sílabas complexas, mas como vocês podem ver, a gente não tem escrita só a sílaba, porque ela ficaria fora do contexto. Então, a gente tem a palavra escrita, mas a primeira sílaba sempre em destaque colorido. Não sei se está dando para enxergar. São várias cores, né? Que vão se repetindo depois. E a gente tem também as sílabas complexas. São várias sílabas complexas também. São, na verdade, 15 pares entre sílabas simples e as figuras e as palavras, e mais 15 pares entre as figuras e as palavras das sílabas complexas. Sempre as sílabas iniciais, porque elas são melhores para a gente trabalhar tanto a questão da consciência fonológica quanto a percepção visual de como essa sílaba, esse som é representado com as letras. Então, a intencionalidade pedagógica é essa, né? Trabalhar a literação, mas de sílabas simples e sílabas complexas. A literação, mas já partindo não só para a consciência fonológica, mas já partindo também para a representação gráfica, para a representação em forma de letra, no caso, até palavra mesmo, certo? Então vamos lá. Você pode brincar só com os pares da sílaba simples. Se você tá, por exemplo, com uma criança entre o silábico com valor, o silábico alfabético, ou entre o silábico alfabético e o alfabético, né? Acho que seria o ideal. E para as crianças que já estão silábico-alfabéticas, mas precisam aprender as sílabas complexas, aí sim você trabalha com o outro parzinho. O jogo é completo, ele vem com os 30 pares, tá? 15 de sílabas complexas, 15 de sílabas simples. Mas você pode trabalhar tudo junto ou separado. Claro que com as crianças que estão na fase de aprendizagem das sílabas complexas, é até legal você separar, você misturar, aliás, um pouquinho de sílabas simples também, né? Mas as crianças que ainda não chegaram nessa fase das sílabas complexas, você pode usar só as sílabas simples, tá ok? A gente não tem as vogais, porque as vogais a gente entende que nessa fase as crianças já aprenderam, já fixaram bem, então são todas as outras consoantes, né, em formato de sílabas, menos as vogais, tá? E as sílabas complexas também só não tem o LH, por conta de que não há palavras que começam com LH, né? O resto das sílabas complexas, pelo que eu entendi aqui do que eu fiz, estão todas aqui, tá? Então vamos lá. Tem várias formas de brincar, mas em si o jogo da memória é muito simples, né? Claro que você aí com o seu aluno, com o seu paciente, né? Aprendente, enfim, se for um profissional de terapia, você pode criar outras formas, imaginar outras formas. Mas o que é o básico do jogo da memória? Muito simples nesse caso, porque as peças têm formatos diferentes. Por que fica mais simples? Porque você faz aquele conjunto de um lado, né, e de outro, com peças diferentes, fica mais fácil de saber qual que a criança tem que pegar e não misturar onde estão as palavras e onde estão as figuras, tá? Lembrando que são 15, você obviamente não precisa usar todas, dependendo da quantidade de crianças que você tem, da dificuldade que a criança tem, a gente pode usar um número menor de peças, né, para fazer o jogo. O legal é que por ser formato diferente, fica mais simples organizar. Ainda que as peças se separem, se misturem, né? O que não é ideal no jogo da memória, porque o jogo da memória é justamente para a gente lembrar a posição da peça que a gente já pegou. Mas ainda que as peças se misturem, você nunca vai perder qual que é figura e qual que é palavra, e vai sempre saber entre quais você tem que formar o parzinho, porque os formatos delas são diferentes, tá? Pronto. Arrumei aqui de qualquer jeito só pra gente ver. Então, o jogo da memória é simples, né? Eu indico até nas regras do jogo que a criança busque primeiro a imagem, né? Porque daí, a partir da imagem, vamos supor aqui, eu tô brincando só com sílabas simples, né? Tirei um tubarão. Então, você faz esse trabalho da criança
focar, prestar atenção e falar novamente a sílaba inicial, aqui no caso tu, né? E aí, quando ela for buscar a palavra, e você pode dar 2, 3 chances, se for o caso, ela vai focar na sílaba, né? Então, isso também tem a ver com a intencionalidade. Se você quiser fazê-la virar primeiro a palavra, e fazer primeiro esse trabalho de leitura, né? Porque a palavra vai exigir leitura. Aqui vai exigir só a consciência fonológica para depois ela ler se aquilo que ela pegou está adequado ou não. Então, percebe? São intencionalidades diferentes. Eu sugiro começar com essa, mas pode ser que para o seu aluno, para o seu aprendente, a necessidade seja outra, né? Então, virou tubarão e vou ter aí que encontrar a palavra tubarão. Claro que a criança não precisa ler a palavra toda, ela vai estar escrita para não ser descontextualizada, mas ela tem que focar na sílaba, né? Por isso que a sílaba dentro das cartelas de palavras ela está sempre em destaque. Então vamos lá. Eu não sei também onde tá, né? Mas aí o que acontece? A criança olha e ela não precisa ter o trabalho de ler toda a palavra, ela pode focar na sílaba inicial. Se é uma criança que está ainda transitando, né, está recentemente no silábico alfabético, por exemplo, não conhece todas as consoantes, ainda assim ela vai perceber que não é tu de tubarão, porque não está acompanhado por U, está acompanhado por um A, né? E aí, claro, o professor, o terapeuta vai falar para ela que palavra que é, ou vai fazê-la tentar perceber pelo menos qual é essa primeira sílaba, tá? Até para ela que ela consiga dizer se é ou não a palavra tubarão, tá? Então, vamos dizer que a gente tem mais chances aí. Olha, de novo, né? Sílaba inicial destacada. Não vai acontecer sempre, mas aqui no caso, a primeira vogal, a que forma a primeira sílaba, não é U, então já vai ser mais fácil para a criança perceber, e é essa percepção que a gente quer que a criança tenha. É esse facilitador da leitura, né? Para que ela coloque em jogo todas as estratégias de leitura que ela tem. Enfim, você pode dar várias chances, formou o parzinho, a criança recolhe e essa vai ser a pontuação dela. Então, se estiver jogando num grupo, tem palavras e figuras o suficiente aí para formar bastante parzinho e criar essa competição entre duas ou mais crianças que você esteja brincando no momento, tá? Então a intencionalidade é essa. Mesma coisa com as sílabas complexas, tá? Mesma coisa. Agora, tem outra forma da gente brincar, que é separar as cartas entre as crianças, né? No caso, vamos fazer com as sílabas complexas aqui até para ficar mais fácil. Pega uma lata surpresa, tá? E aí escolhe algumas palavras das sílabas complexas. Então, eu vou escolher aqui onça, porco e planeta. Planeta, porco, onça. Vou mostrar os parzinhos para vocês aqui, ó. Onça. Aí, o que eu faço? Eu coloco a palavra dentro da lata surpresa, tá? Porco, coloco a palavra. Planeta, coloco a palavra dentro da lata surpresa. E as figuras que eu selecionei, elas ficam, pode ser até viradas para cima mesmo, né? Para a criança ver, que daí a gente vai mudar e vai passar para a intencionalidade de ler a palavra primeiro, para daí identificar qual palavra que ela pegou para formar o par. Então a criança tira uma palavra de dentro da lata e tem que ler. Só que ela sabe que ela tem 3 opções aqui, né? Que pode ser uma dessas 3 palavras. Então já fica mais fácil para ela ter uma outra, ela tem uma outra estratégia de leitura, um outro facilitador que pode colaborar muito para a leitura dela, né? Aqui no caso ela pode ir pela sílaba inicial, mas se ela for uma criança que ainda está transitando para o silábico alfabético, pode ser que ela confunda, por exemplo, onça com porco,
por ter um O no início, mas enfim, aí a gente muda a intencionalidade. Nada impede que a gente faça o contrário também, né? Coloque as figuras dentro e as palavras fora. O legal de trabalhar com a caixa surpresa é que você pode delimitar um pouco mais as opções e forma, claro, tem um outro chamativo, né? Um outro chamariz para criança, que é a questão da lata surpresa, que é realmente uma surpresa, você não sabe o que você vai pegar, assim como no jogo da memória também, pelo simples fato de estar virado ao contrário, né? Enfim, tem várias possibilidades, apesar de ser um jogo simples, um jogo da memória, dependendo da intencionalidade do professor, tem várias possibilidades. E aí algumas eu coloco lá nas regras do jogo, tá bom? Espero que vocês gostem. São 15 pares de palavras e figuras simples, 15 pares de palavras e figuras complexas. E é um jogo que eu tenho certeza para que quem está no processo de alfabetização pode ser muito útil. É isso.